vamos agora para os 3 tipos de sementes. Qual delas você deve escolher? Existem 3 tipos de sementes disponíveis no mercado: as regulares, as feminizadas e as automáticas. Qual delas você deve escolher? Se você for iniciante, você é o seu primeiro contato com o cultivo indoor ou está no primeiro, segundo ciclo, eu recomendo sempre começar pelas regulares ou pelas feminizadas. Por quê? Elas têm a característica de ser fotoperíodo. As duas são fotoperíodo. O que isso significa? As plantas fotoperíodo, você tem um maior controle sobre o tamanho final dela. E outra vantagem é que você pode clonar. Ao contrário da automática, que você não pode clonar, você não consegue clonar. Até porque ela floresce automaticamente. Vamos lá então. As sementes regulares, elas têm o que? Outra característica dela é 50% de ser macho e 50% de chance dela ser fêmea. Ou seja, se você começar com sementes regulares, normalmente semente de prensado ou semente de banco de semente que você comprar, que ela tá escrito que ela é regular, então é isso daí. Você vai ter 50% de chance dessa semente nascer macho e 50% de chance dela nascer fêmea. Isso é uma desvantagem. Em partes é uma desvantagem e outra parte é uma vantagem. Por quê? Apenas com as sementes regulares você consegue produzir mais sementes, enquanto com as feminizadas você não conseguiria tão facilmente. Você conseguiria com o prata coloidal, mas isso é uma próxima aula. Para você produzir as sementes, você utiliza uma planta macho e uma planta fêmea. Essa planta macho vai dar o pólen, você pega o pólen e passa numa planta fêmea e ela vai produzir semente. Essa é a vantagem de você começar com plantas regulares. Você já pode ir nesse começo de ciclo, você já pode começar a aprender e já produzir sua própria semente, sem precisar depender aí de ter que comprar sementes, e pagar uma fortuna por elas. As feminizadas, por sua vez, elas são fotoperíodo, você consegue controlar o tamanho delas por meio da quantidade de horas de luz. Quando você tem mais de 18 horas de luz, essa planta ela está em estágio vegetativo, e quando você tem 12 horas de luz e 12 horas de escuridão, você consegue mudar essa planta do estágio vegetativo para o estágio de floração. Isso garante um controle maior sobre o tamanho final das suas plantas. Isso é essencial para o cultivo indoor. Você tem um controle preciso do tamanho delas, até para ela não extrapolar o tamanho da barraca ou crescer menos do que você planejaria. As feminizadas você também consegue clonar. Elas têm essa vantagem, e a característica dela ser feminizada é porque ela tem 100% de chance de nascer fêmea. Por quê? Que a regular nasce 50% macho e a feminizada é 100% de chance de nascer fêmea. Porque a regular é o cruzamento entre uma planta macho e uma planta fêmea. A feminizada é o cruzamento de uma planta fêmea com outra planta fêmea por meio da prata coloidal. Isso
isso eu vou explicar com mais detalhes em uma outra aula de reprodução e produção de sementes. Aqui a gente já introduziu o que é semente regular. Ela é fotoperíodo, ela tem 50% de nascer macho, 50% de nascer fêmea. Você pode clonar, você pode controlar quantos meses ela vai ter vegetando e quantos, né? E quando você vai mandar ela florir, você vai ter um controle do tamanho delas, feminizadas. É a mesma coisa das regulares, porém ela tem 100% de chance de nascer fêmea. Ou seja, no mesmo espaço de cultivo, você vai plantar 10 plantas e as 10 vão nascer fêmeas. Ao contrário das regulares, você plantar 10 plantas, 5 vai nascer macho, 5 vai nascer fêmea, e aí você vai ter um desperdício de espaço no seu cultivo. Né? Correto? Agora, as automáticas, elas não têm essa característica de fotoperíodo. Elas florescem automaticamente. O que isso significa? Essas plantas automáticas, elas germinam, ela vai para o estágio de muda, e já do estágio de muda, ela nem entra no estágio vegetativo, ela já começa a florir com seus de 20 a 25 dias de vida, ela já começa a florir e você colhe ela, né? Aí com de 47 dias até 55 dias da germinação até a colheita, né? Porém, essa é a vantagem da automática. Você planta ela, você consegue colher mais rápido, porém a desvantagem dela é que você não consegue clonar. Você não consegue clonar. Por quê? Porque como um clone é uma cópia exata da mãe, se você tira um clone de uma planta automática, essa planta automática ela floresce sozinha, então o clone dessa planta automática também vai florescer sozinho. Então você não vai conseguir reverter esse clone dessa planta automática. Assim que você tirou o clone, esse clone da planta automática, ele já vai começar a florir, às vezes antes mesmo de enraizar, ele vai começar a florir e aí você não vai conseguir ter proveito desse seu clone para gerar mais clones e dar sequência ao seu cultivo, perpetuando ele. Enquanto nas sementes feminizadas e nas regulares você pode clonar e aí você pode produzir o tanto de plantas que você quiser, seja 10, 20, 1 milhão. Enquanto as plantas automáticas, em cada ciclo que você for plantar, você vai ter que comprar mais sementes, e os bancos de sementes adoram isso, porque eles têm recorrência dos seus clientes, eles educam os seus clientes de comprar as sementes automáticas, eles falam que as plantas automáticas são mais fáceis e elas colhem mais rápido, né? Para te induzir a comprar mais sementes, né? Você nunca vai ver um banco de sementes botando aí, te indicando, você pede o cara para te indicar uma semente. Ele não vai te indicar uma fotoperíodo, uma semente regular, uma feminizada, ele vai te indicar uma automática. Ele só vai te vender a semente feminizada e regular se você pedir para ele. Ele tem, né? Mas se você depender do banco de sementes para te indicar a semente, ele sempre vai te indicar semente automática, porque é a que dá mais lucro para ele. E no meu curso eu te ensino a fazer sementes regulares, feminizadas e automáticas, que esses bancos de sementes evitam tocar nesse assunto. Eu ensino aí você de graça a produzir suas próprias sementes, tanto feminizadas quanto automáticas, para você não ficar dependente aí e economizar uma bordoada de dinheiro
nesse processo. Espero que essa aula sobre a escolha da semente certa tenha clarificado a sua mente em relação a qual semente escolher, se regular, feminizada ou automática, e eu te espero na próxima aula.